Bom, dando prosseguimento, a gente tinha visto então os métodos de amostragem de Bootstrap. Eu vou mostrar para vocês agora um método parecido, que é o método Jackknife. O método Jackknife ele é muito parecido com o método de Bootstrap, e a diferença dele são algumas questões filosóficas, mas assim não tem estudos que realmente provem que Bootstrap e Jackknife têm uma performance muito diferente. E tem o contrário, tem estudos que mostram que eles são índices altamente, que eles são maneiras de avaliar o suporte altamente correlacionadas uma com a outra. O fato é que depois que o pessoal propôs isso na área de filogenia, teve um pessoal da área de parcimônia que aderiu em massa ao Jackknife e não usa mais Bootstrap. Hoje em dia, quando a gente olha na literatura, geralmente o pessoal de planta usa Bootstrap e alguma parte do pessoal de animal usa Jackknife, mas isso realmente influi muito pouco a interpretação do que a gente vai fazer. E a ideia do Bootstrap, olha, em relação ao Jackknife, qual é a diferença que vai ser introduzida? No Bootstrap a gente fazia aquela construção das novas matrizes sorteando os caracteres seguidas vezes, sempre com reposição. Então, ao final, você obteria uma matriz do mesmo tamanho, né? E alguns caracteres, como a gente viu na aula passada, iam ser tirados 0 vezes, outros uma vez, outros 2 vezes, outros 3 vezes e assim por diante. No caso do Jackknife, a gente só trabalha com uma deleção de um percentual dos caracteres. Então, a matriz produzida vai ser sempre menor, porque você deletou uma parte. Por outro lado, ele não vai conter aqueles elementos duplicados, triplicados, aquelas outras matrizes. Então, você só tem caracteres que são tirados uma vez e caracteres que são tirados nenhuma vez. Mas aí surge a questão que você pode deletar de maneira diferente, né? Você pode ter 1%, 50% e tal. Vou mostrar para vocês um pouco a respeito disso. E da mesma forma como o Bootstrap, a gente vai fazer replicações e depois vai fazer um consenso de maioria para poder observar o que acontece, como é que é o suporte dos grupos ao final da análise, né? Então, o que a gente precisa perguntar no Bootstrap é quanto a gente vai deletar, porque se você deletar um número muito pequeno de caracteres, você vai produzir uma árvore muito parecida com a árvore que era o resultado da análise. Então, você vai acabar dizendo que todos os grupos têm um suporte elevado. Uma sugestão que tem na literatura, que é de 1996, é você deletar 1 sobre E, né, o número de Euler, que dá 0,3678. Não sei se vocês lembram que esse número apareceu lá naquela fórmula da binomial, que a gente olhou da história dos caracteres que são deletados e tal. E a ideia disso é justamente aproximar aquele efeito do Bootstrap, que não sei se vocês lembram que existia mais ou menos 36% dos caracteres que não era sorteado nenhuma vez. Então, se você deletar isso no Jackknife, você, pelo menos em termos da deleção dos caracteres, você vai igualar isso. Então, na ideia, no final, baseado no que a quantidade que você vai deletar, dá a impressão que você poderia calibrar, mas não sei se isso interessa muito, porque se você calibrar para dar um suporte alto, é uma coisa meio falsa do ponto de vista de design de experimento, né? Na literatura, você vai encontrar principalmente duas maneiras. Ou esse aqui, que vai deletar 36%, ou um que é mais radical que esse, que é o Jackknife 50%, ou seja, metade dos caracteres vão ser deletados, tá? E quando você deleta a metade, você pode imaginar que o impacto é bem grande. Então você vai ter um resultado de Jackknife que é bastante conservador em relação ao, aos valores, né? Vai ser um grupo que você tira metade dos caracteres, ele não vai conseguir facilmente atingir um suporte alto em termos de Jackknife. Isso aqui eu vou mostrar depois de tarde, não vai ser feito agora, né? Então agora eu vou começar a discutir uma outra questão aqui, que é o seguinte: quais as limitações da gente fazer esses métodos de reamostragem, né? A gente viu os métodos de reamostragem, como é que eles funcionam, qual é a mecânica deles, mais ou menos como é o tipo de valores que ele produz,
mas podem haver alguns problemas que são vantagens e limitações, então, do Bootstrap e do Jackknife. Um deles é que é aquela ideia de que os sítios podem não estar evoluindo independentemente. Eu vou mostrar, esse aqui é um que tem conserto. E isso é muito comum. Se você estiver trabalhando com gene codificante, provavelmente os seus sítios evoluem de maneira dependente dentro do mesmo códon. Então você não pode evoluir as coisas de maneira totalmente independente, porque os sítios estão agrupados de 3 em 3 em códons e a evolução dos códons afeta as proteínas resultantes. Então, isso é interessante, quer dizer, então o Bootstrap e Jackknife não seriam muito bons se você estiver trabalhando com Bootstrap e Jackknife. Você teria que fazer de uma outra maneira que eu vou mostrar para vocês. Outra possibilidade é que os sítios podem não provir de uma distribuição comum. E por incrível que pareça, isso não é tão raro assim. Se você combinar genes diferentes, provavelmente a distribuição estatística de cada partição de dados sua não vai ser igual. Então você vai ter sim como é que chama? Você vai ter mesmo um viés estatístico causado por isso, né? Principalmente o que acaba acontecendo tem genes que são pouco variáveis e que têm muitos caracteres invariáveis, né? Aquelas colunas inteiras iguais e poucos sítios que variam. E tem genes que têm muitos sítios que variam e menos colunas variáveis. Isso afeta bastante o seu bootstrap. Então tem gente na literatura, às vezes, que exclui todos os caracteres invariáveis, né, os caracteres que são constantes, antes de fazer uma análise de bootstrap, para tentar equilibrar isso entre os diferentes genes. É uma outra maneira de tentar evitar esse problema, tá? Bom, não corrige erros sistemáticos, então não é porque você obteve um valor alto de bootstrap que você está com a filogenia correta. Se um método usado para gerar aquela filogenia não era bom, você vai obter uma filogenia ruim com suporte elevado. Reparem que esses métodos de Bootstrap e Jackknife eles podem ser usados em quase todos os métodos filogenéticos. Então eles servem para parcimônia, eles servem para máxima verossimilhança, e eles servem também para os métodos de distância que nós vamos ver na próxima aula. Então, você vai executar um neighbor join para GMA, você pode fazer Bootstrap e Jackknife usando exatamente a mesma mecânica da parcimônia e da máxima verossimilhança. Então, se você tiver uma árvore pior que veio do método de distância, vai existir ela e vai ter o suporte dela, mas não vai corrigir o problema do método que você escolheu, né? Um terceiro problema é o problema de testes múltiplos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Isso é uma coisa conhecida de todo mundo que trabalha com estatística. Já fez aquela ideia do teste Tukey. E o pessoal tem maneira de fazer um teste Tukey sem saber usar ele direito, aí não pensa nesse problema de teste múltiplo. Mas é uma coisa bem comum na literatura. Tem mais de 40 anos que as pessoas falam disso, né? Não é uma coisa recente, não. Finalmente, olha, a gente já viu que os valores de probabilidade do Bootstrap Jackknife eles são muito conservadores estatisticamente. Então, a maneira de corrigir isso é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que usar umas escalas que sejam mais tolerantes do que as escalas da estatística. Então, não vou exigir que meus grupos atinjam 95% de confiabilidade. Eu comentei lá anteriormente que geralmente a gente usa 60, 85 e 100, alguma coisa desse tipo. Bom, então, voltando nesse primeiro problema aqui, olha, dos sítios não evoluírem independentemente dentro dos códons, tem um método bem simples que corrige isso, que é você trabalhar com o Bootstrap em grupos de 3, né, em grupos de sítios. A ideia aqui seria o seguinte, você faz n dividido por b blocos de sítios, e esse é um método que corrige para autocorrelação. Autocorrelação, vocês conhecem estatística, é aquela coisa de quando um valor depende do vizinho, né? No caso do códon, você espera que haja autocorrelação entre os 3 sítios. Então, se eu fizer um bootstrap de blocos de 3 sítios de cada vez, em vez de eu mostrar um sítio, toda vez que eu sortear, em vez de eu pegar um, eu pego 3 e 3 que são vizinhos uns dos outros. Aí, isso consegue corrigir, tá? Tem jeito de implementar isso nos programas, para em vez deles pegarem de 1 em 1, eles pegarem de 3 em 3, né? E ele consegue corrigir.
E o interessante desse método é que se você tiver uma matriz que não tem autocorrelação, o resultado reverte ao que era originalmente. Então, se você fizer, se não existir, ó, se você, por exemplo, tem um gene codificante, você suspeita que possa haver essa autocorrelação e você faz o método, ele não vai estragar os seus dados se não existir autocorrelação. Então, é um método bem inteligente esse daqui. Bom, o problema dos testes múltiplos que eu comentei com vocês é um teste conhecido da estatística. E quando você faz N testes estatísticos no mesmo experimento, o erro geral do seu experimento é a soma dos erros individuais, né? Então isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês uma questão mais filosófica de como é que a gente formula as questões dentro de uma árvore filogenética. O pessoal que trabalha com aqueles teste Tukey para comparar médias, geralmente faz isso daqui, faz uma correção de Bonferroni, que é simplesmente você multiplica o nível que você estava aceitando estatisticamente e pelo número de testes. Então, aquele negócio, eu vou fazer um teste Tukey que tem 6 comparações de média, então para eu manter um índice de erro no conjunto de 5%, eu teria que pegar esse 5% e dividir por 6. Então vai dar menos do que 1%, um pouco. Em cada teste você ia ter que exigir que o valor fosse um pouco menos do que 5%. Ou, hoje em dia, que a gente não fica mais se preocupando muito, porque a gente, em vez de se preocupar com o valor de corte de 5%, a gente olha exatamente qual é o valor do erro no programa. A ideia aqui, olha, seria que a gente somaria os erros, né? Então, por exemplo, na árvore filogenética aqui, olha, se eu tinha 99% aqui, 100, 90 e 99, eu tenho 1% de erro aqui, 1% de erro aqui, 10% de erro aqui. Então, a ideia é que a gente teria um erro global de 12%, que seria o conjunto de tudo que acontece nessa árvore. Então, reparem, só que essa hipótese que eu estou falando para vocês seria tipo assim: qual é a chance de que existe erro na minha árvore toda, né? Então é a soma de todos os erros de todos os clados, né? Quando a gente trabalhar com a Bayesiana, que inclusive cada clado tem uma possibilidade exata, você poderia somar todas as probabilidades e falar, ó, esse é o erro, é a chance de que existe algum erro tipo alfa na minha árvore, tá? Mas muitas vezes, nas árvores de parcimônia, a gente só está, ou de filogenia em geral, a gente só está interessado num determinado clado. Fala assim, ó, esse aqui é o clado que avalia o monofiletismo desse meu grupo aqui, C, D, E e F. Então, você só está interessado em discutir este valor. Então, nesse caso, filosoficamente, você só vai se preocupar com aquele valor que você está interessado, né? Mas assim, tem que ter essa consciência. A gente fala assim, esta aqui é minha árvore correta. Não. Você vai lá, qual é a chance de que ela é uma árvore que difere da correta aleatoriamente? Aí você entra lá, soma todas as probabilidades, você vai saber isso, né? Então essa ideia de somando os erros está relacionada na confiabilidade geral da minha árvore toda, né? Você dizer, em algum lugar pode ter um erro, a probabilidade é tal, né? Bom, o bootstrap paramétrico é um assunto que eu não vou explicar, não vou entrar em grandes detalhes, eu só vou explicar como é que ele é feito. Ele tem alguns usos bem específicos e ele é um método muito bom para a gente, quando as pessoas querem testar, fazer testes explícitos sobre duas topologias diferentes. Então eu quero assim, eu quero comparar se essa topologia aqui tem um suporte maior que aquela topologia. E dá para usar esse método aqui. Ele é um método mais complexo, mas por incrível que pareça, essa era a proposta original do Bootstrap. E a ideia do Bootstrap original é que você pegava a distribuição original dos dados, gerava um monte de amostras a partir dessa distribuição e depois, a partir disso, você estimava uma nova distribuição a partir do Bootstrap. No caso da filogenia, isso é implantado da seguinte maneira. A gente tem um monte de programas em R, em Python, programas em C e tal, que criam conjuntos de dados a partir de árvores. Então, o que é isso que é? Seria o seguinte, eu pegar uma árvore filogenética, que eu assumo como verdadeira, né?
e uso um modelo evolutivo, que é o modelo que explicita como é que a evolução ocorre, e ele gera para mim sequências compatíveis com aquela árvore. Ele evolui as sequências de maneira aleatória, mas seguindo o modelo dentro daquela árvore. E é o que a gente faz aqui. Então a gente pega a árvore que a gente quer testar e a gente usa um programa desses para criar vários datasets usando um modelo de evolução molecular compatível. Como é que seria isso? Bom, você já poderia ter usado, por exemplo, usar o modelo de evolução molecular que você tinha calculado a partir da sua matriz original, por exemplo, que deu origem àquela árvore. Então, você está mantendo mais ou menos a mesma coisa. Você usou você pegou a sua matriz, olhou o modelo de evolução molecular, criou uma árvore, e agora você vai pegar essa árvore e usar o mesmo modelo para criar conjuntos de sequência aleatórios e simulados. E depois a ideia é o seguinte, você vai reanalisar todos esses datasets, igual você fazia lá com o Bootstrap não paramétrico, e no final você vai compilar os resultados com consenso de maioria, da mesma forma como a gente fez com o Bootstrap paramétrico. Então ele é um pouquinho mais complicado, mas é um método que ainda tem uma similaridade muito grande com os outros que a gente viu antes, até aqui. Então, né, peraí, deixa eu clicar aqui que ele vai mostrar isso aqui. Esse é o processo, tá? A gente pegava os dados originais, estima uma árvore, faz uma simulação de computadores, cria os datasets, estima as árvores e no final a gente vai fazer um nosso consenso de maioria para ver de novo aqueles valores de suporte de Bootstrap. Deixa eu ver aqui. Então, a gente concluiu aqui a questão dos métodos de reamostragem. E a última aula, a gente vai trabalhar com outro tipo de suporte que é muito diferente desses, que é o suporte de Bremer, tá? Que vai ser o próximo elemento que a gente vai trabalhar no próximo vídeo.